a ciência já apresentou para a sociedade, para a comunidade, para os profissionais, produtores, mas principalmente para os profissionais, o que fazer do ponto de vista técnico. E o mais simples dele, tem vários, é o teste com teleógenas, que você colhe as fêmeas não tratadas durante um período, manda para o laboratório, submete aquela série histórica de uso anterior e as novidades que tem do mercado, inclusive as formulações compostas que estão sendo lançadas a cada momento como estratégia de enfrentamento desse problema. Deixa eu só entrar um pouquinho. Nós falamos 3 coisas, não é? Tem mais coisa para falar. Tá, mas vamos lá, vamos voltar nesse teste, porque eu acho que o teste é muito interessante, o pessoal vai querer saber sobre o teste. Aham. Então, por exemplo, eu já passei por isso. Tá. Uma fazenda que estava descontrolada, até hoje é a fazenda mais descontrolada que eu conheci na minha vida. Fica lá em Goiás. Solta a edição aí. Ah, que isso, elas estão descontroladas. Então vai lá. E é a fazenda mais descontrolada que eu já vi até hoje, carrapato, na minha vida. E aí eu fiquei naquela situação, olha, eu vou colher os carrapatos para poder fazer o biocarrapaticidograma. Na época eu ia mandar para a Embrapa. E no final das contas eu fiquei sem saber, porque tinha tanto carrapato e eu precisava de ter animais não tratados para poder coletar o carrapato. Então eu fiquei entre a cruz e a espada. Porque se eu deixasse o animal sem colher, sem o tratamento, até o ponto de eu poder colher o carrapato, ele ia dar problema. Com certeza ia dar problema. Então, você dá banho ou não dá? Quantos carrapatos eu preciso para fazer isso? Tá. Como é que eu faço esse teste? Como é que eu saio dessa sinuca de bico? Bom, essa é uma pergunta também muito prática e muito objetiva. Primeira coisa, você vai ter que isolar um segmento do rebanho, vai submetê-lo a um enfrentamento drástico. Quarentena, enfermaria. Quarentena do grupo pequeno de produtores de carrapato para teste. 5, 10 animais desse grupo, normalmente animais de recria, que não estão secos, vazios e tal, que você deixa num canto. Uma enfermaria. Numa enfermaria, num pasto de isolamento, para você poder colher uma amostra sem tratamento para testar para os vários produtos, entre os quais todas aquelas séries que foram utilizadas anteriormente e algumas novas alternativas. 2, você vai seguir algum esquema que você já está fazendo. E em primeira mão, eu não suspendo isso. Correto? Terceiro, você tem que imediatamente incluir na sua alternativa métodos que não sejam só de controle químico. Por exemplo, identificar quais são as categorias de risco dentro da fazenda. Ninguém faz isso. E o que eu chamo de categoria de risco? Categoria de risco para carrapato é aquele animal que está em maior concentração por unidade diária. A gente já sabe que a frequência maior é entre vacas em produção e bezerros. São os que são mais afetados. Mas nós temos as bezerras de recria e nós temos os animais de recria e as vacas que estão em período de pré-parto. Correto? Uhum. Se nós temos isso, nós temos que continuar o tratamento que nós estamos fazendo e incrementar as medidas colaterais. Por exemplo, qual é o equipamento que essa fazenda usa para aplicar carrapaticida lá? Então, normalmente a gente vê a bomba costal. Não é verdade? Olha só. Você, Samuel, que está aí rodando o Brasil inteiro, conta pra gente, o que você vê aí na larga? Ah, verdade. Bomba costal. Isso, Ou é graças por a Deus, bomba vocês costal. coincidiram comigo, porque isso é 99% das propriedades que fazem isso. E o Só que o Samuel falou é triste, porque é puron e bomba costal. Então, olha só. Olha só. Primeira Bomba coisa. costal tá até começando, né? Entrar em desuso. Tá virando todo mundo, tá relaxando no puron. Mas olha só, essas Relaxa. informações que vocês estão colocando aqui são realidades concretas, conhecidas por todos, inclusive por mim, que estou há 3 anos fora desse mercado. A situação deve estar bem pior do que há 3 anos atrás. Você parou de vender carrapato? Não, é porque eu aposentei. Mas eu não perdi a linha do raciocínio. Então é o seguinte, paralelamente àquilo que você continua a fazer, porque você não pode parar sem alternativa. A primeira já está colocada. Você vai ter que identificar um grupo de animais para produzir os carrapatos para o teste. Ou seja, carrapatos que não são banhados ou aplicados entre o período residual dos produtos, que pode ser de 30 a 40 dias, que você deixa isolado num canto para colher o carrapato para mandar para o laboratório. São quantos carrapatos? Seriam 10 carrapatos para cada amostra que você quiser.
Então tá, assim, mas vamos lá, de uma forma Tô mais falando prática. de 100, 200 teleógenas. Teleógena é o que nós chamamos de uma fêmea completamente engurgitada, colhida do corpo do animal. É aquele carrapato estrela bonito, né? Estrela não, senhor. Estrela Estrela não. do cavalo. O... Esse é o carrapato do boi É a que nós mamona. estamos Você falando. tá falando da mamona. A mamona. Mamona. Então é o seguinte, nós temos que preparar um grupo de animais para fornecer o material para teste. Por que isso é importante? Se esse animal não é tratado, esse carrapato não é desafiado, ele não tem resíduo. Então a resposta que ele vai dar ao teste é autêntica. Ele vai morrer ou não vai morrer, não vai pôr ovos ou não vai pôr ovos, ou vai botar ovos com postura fértil ou infértil. Aí tem uma série de critérios que o teste... Que aí fica tem que pelo ser laboratório também, né? Isso não é problema de vocês, isso é problema do laboratório. Vamos lá, então, Romário. Eu consigo me recordar aqui de 3 bases de pulverização e 4 de puron. Aham. Sendo que um desses de puron é um com mais de uma base. Então, o que acontece? Eu teria que pegar pelo menos 70 teleógenas, Sim. ou mamonas, ou jabuticabas. Do jeito que você quiser Você, chamar. no mínimo você teria que pegar 80, porque 80? 10 não pode receber tratamento nenhum. Ah, Se você for jogar ela em alguém, você chama de mamona. Se você for chupar, você chama de jabuticaba. Chupar, não. Então é o seguinte, na verdade você tem que colocar pelo menos 20 teleógenas para 2 testes neutros, sem veneno, Tá. que são os grupos controle. Então você soma todos os produtos que já foram utilizados para serem testados e coloca mais 20 teleógenas para poder fazer Controle. o teste. Agora, isso é um cálculo básico, porque eu recomendo nessa circunstância você colher a quantidade que você puder mandar para o laboratório, porque é um dado importante para o laboratorista poder selecionar entre a sua amostra as que estão em melhores condições. Por exemplo, você colheu o carrapato do animal, colheu. Quantas delas você arrancou hipostômico, que é o aparelho bucal? A fêmea que foi arrancada de hipostômico não presta para teste. Então você sempre vai colher uma quantidade maior que 10 para cada produto que você for testar. Beleza, então Que é dependendo da história de uso que você tem que levantar e mandar junto. Então, isso é um dado novo que eu não Esse é um dado novo que, mais velho que andar para frente para mim, mas mais novo, impossível para a grande maioria dos veterinários. Tem que se mandar uma amostra maior daqueles animais, por isso que você tem que selecionar um grupo sensível grande de produtores de carrapato para teste durante aquele período, para o laboratório ter uma oportunidade de escolher os melhores exemplares para o teste. Tá, então eu selecionaria entre os animais do meu rebanho Os sensíveis? os que mais pegam carrapato. Isso. Perfeito. Porque ele vai te dar a garantia de produzir num tempo muito curto uma quantidade grande de amostra.